Olá, esse é o canal Reação em Cadeia, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal. Eu sou Enoque Mansur, esse é meu irmão Eduardo Mansur e hoje nós estamos aqui para falar de um assunto um pouco mais sério. Nós estamos acostumados a trazer conhecimento, educação, história, filosofia através de nossos pensadores que o país possui, porém no momento vamos tratar de algo mais imediato, que é o SARS-CoV-2, que traz a doença denominada Covid-19, a qual o mundo inteiro está enfrentando. Então, galera, eu vou deixar que meu irmão fale um pouco. Ele é formando da Universidade de Segurança Pública da UF e especialista em fake news, já tendo palestrado em algumas universidades do Rio de Janeiro sobre o tema, e ele pode trazer mais informações para a gente sobre o Covid-19. Tá ok? Tamo junto, galera. E aí pessoal, tudo bem de casa? Infelizmente o assunto que a gente vai trazer aqui hoje é sério. O Covid-19 não é brincadeira, é um assunto que tem que ser levado muito a sério, não só por nós que estamos em casa, como também pelas autoridades. Porque é muito importante que prefeitos, governadores e governo estadual, federal e municipal possam estar todos juntos trabalhando nesse caso, que é um caso de saúde pública. Então gostaria de trazer para vocês aqui algumas informações que estão ficando um pouco confusas, um pouco nebulosas em relação ao quadro, do nosso país, relacionado diretamente ao vírus SARS-CoV-2, que é o causador, da doença respiratória Covid-19. Vale lembrar isso. O primeiro caso que a gente deveria trazer aqui é sobre fake news. Como é minha área de especialidade, é muito interessante a gente tratar sobre isso, porque a população às vezes fica um pouco sem saber para onde ir, o que fazer, ou como falar, ou como conversar o assunto, ou quando conversa, muitas vezes o assunto é completamente fora da realidade da Terra, exatamente por causa da quantidade de fake news que estão inundando a internet, como na quarentena. Muitas pessoas estão ficando mais dentro de casa, elas estão ficando mais tempo na internet, então elas têm mais tempo para ficar replicando o tempo inteiro essas fake news. Então, uma das primeiras fake news que eu gostaria de descaracterizar aqui é a fake news em relação ao vírus ter sido criado em laboratório, pela China e pelos Estados Unidos. Não, isso não existiu, não foi criado nem pela China, nem pelos Estados Unidos, nenhum país jogou no outro. Não foi para melhorar ou acabar com a economia de algum país. Estamos num mundo globalizado, qualquer país hoje em dia, principalmente esses grandes países de tamanhos continentais, como Estados Unidos, China, qualquer um deles, quando sofre na economia, pode ter certeza que o mundo inteiro sofre. Então não existe essa de, os Estados Unidos jogou na China e vai se dar bem, a China criou para poder alastrar para o resto do mundo e vai se dar bem. Não vai. Não existe isso. A primeira coisa que aconteceu na China, a partir do momento em que começou a ter a pandemia, foi pela primeira vez desde a década de 90 a bolsa de valor chinesa terminar um dia em negativo, ou ter que fechar o pregão. Então, morre aqui essa fake news que está sendo espalhada. Já existem estudos comprovando que o vírus veio através de seleção natural. O SARS-CoV-2 tem esse número 2 exatamente porque ele evoluiu do SARS-CoV, que era um vírus que já existia há muito tempo, E vale reforçar aqui que não é um vírus que existe há mais de 60 anos. Isso é uma desinformação também dentro desse contexto, porque na verdade vírus da mesma família do coronavírus existem desde a década de 60. Não esse. Esse é uma mutação recente que provavelmente veio de fezes de morcegos. Ainda não existe comprovação em relação a isso, mas o estudo que a gente vai deixar aqui embaixo do vídeo toca no assunto e mostra que ele faz parte do simples processo de seleção natural. Beleza, galera? Pode dar uma olhadinha aí no link embaixo, conferir. O estudo está em inglês. Quem souber, quem não souber, Google Tradutor, por favor, que vão poder saber das opiniões dos especialistas e cientistas que estiveram investigando a genética do vírus. Vamos para a parte número 2 agora. Próxima fake news. Sobre a China estar enviando materiais contaminados para outros países. Na verdade, isso não existe. Essa fake news surgiu através do fato da China estar enviando alguns materiais médicos que estavam com defeito, aproveitaram esse problema para colocar dentro de uma outra notícia que mostraria que esse material estava contaminado por vírus. Sim, uma empresa americana conseguiu descobrir que alguns materiais médicos estavam contaminados com vírus. Só que, gente, vamos lembrar aqui, esse vírus só sobrevive no máximo
nas melhores das condições por 72 horas, nas melhores das condições. Seria impossível o material da China chegar em outro país e ainda estar ali o mesmo vírus vindo da China. Então, quer dizer, provavelmente esse material foi contaminado lá, naquela região, e aí descobriram que estava contaminado e deixaram ainda o material fechado por mais alguns dias, porque com mais alguns dias lá o vírus sumiria do material, porque ele morre se não tiver contato com nenhum organismo. Vírus são os seres que necessitam de organismos vivos para poderem se manter vivos, senão eles morrem. Beleza? Vamos sobre a mais falada até agora, que causou um monte de bafafá na internet, todo mundo falando que sim, falando que não. Seria bom que nós deixássemos na mão de especialistas, né? Que é a questão da hidroxicloroquina, ou cloroquina. O hidroxicloroquina é só uma substância derivada da cloroquina que apresenta um pouquinho menos de efeito colateral. Ela causa um pouco menos, né, de problemas visuais ou auditivos relacionados ao medicamento. Só isso. Mas não, ela não foi autorizada no mundo, em lugar nenhum. Nenhum órgão de saúde autorizou sua utilização como cura da doença. O que foi autorizado por muitos governos é que simplesmente testes em massa possam ser feitos para verificar a eficácia desse medicamento. Até agora não existe registro. O primeiro estudo que veio na França teve apenas 20 pessoas, então quer dizer, um número muito ínfimo para a gente utilizar como metodologia científica, por isso que estão refazendo em todos os lugares do mundo. E, obviamente, se já existisse essa eficácia, algum país já teria dito que ele funciona. Ainda não se tem certeza. Na verdade, existem medicamentos promissores, melhores ainda que a hidroxicloroquina, só que a gente ainda também não pode dizer nada porque não tiveram estudos com testes de duplo cego e testes de efeito placebo. Então, isso é muito importante a gente tocar aqui porque a ciência ela tem toda uma metodologia. Se ela não for respeitada, não é ciência. Existem motivos para essas metodologias existirem. E é por isso que a ciência tem que seguir exatamente esses protocolos. Outra parte importante é que esses estudos, assim que saem, eles têm que ser revisados por seus pares, quer dizer, revisados por outros cientistas que conhecem do assunto. E se o estudo sai, não quer dizer que ele é conclusivo, tem que esperar ainda chegar em um outro cientista para que ele possa realizar o mesmo teste e ver se tem mais ou menos a mesma porcentagem de eficácia. Beleza? Então vamos partir agora para o quarto tópico, nós temos 5 hoje. O quarto tópico é relacionado ao fim da quarentena. Qualquer post da internet, Facebook, YouTube, qualquer post alarmista que venha falando de fim de quarentena, entendeu? É mentira. É mentira? Não. Só não. Não reproduz, amigo. Não reproduz porque só existem 4 países do mundo. 4. A gente tem centenas de países. 4 negam ou minimizam a questão do coronavírus. Brasil, Bielorrússia, Nicarágua e Turcomenistão. Preste atenção. E vou te dizer, esses outros países que eu citei, eles não são muito conhecidos por serem países democráticos. Então fica aí, né, levantando a questão de para onde é que está arrumando a democracia do nosso país. Porque os únicos países que minimizaram isso foram os que possuem severíssimos problemas na democracia deles. E o Brasil está arrumando para o mesmo caminho, infelizmente, com uma liderança que parece que não é muito acertada, já que, de acordo com o Washington Post, o nosso presidente acabou sendo votado por um jornal de grande reputação americana como o pior em lidar com essa crise no momento, mesmo próximo desses outros países que sempre tiveram uma carga de aspecto democrático muito menor do que o nosso. Então, o quinto ponto de hoje é em relação a uma questão muito séria, porque não é brincadeira, gente. As pessoas estão espalhando por aí que médicos têm forjado atestados de óbito ou de doenças das pessoas com o Covid-19. Isso não é verdade, não acontece. Em realidade, o que ocorre é que existem muitas subnotificações. Se vocês entrarem nos grupos médicos e verificarem as quantidades de médicos e enfermeiros que não têm tempo ou não conseguem avisar as autoridades a tempo sobre a questão, os testes demoram às vezes 20 dias para saírem.
vários familiares de pessoas, se você verificar também em grupos quando existem perguntas e questionários sobre o Covid-19 ou sobre o SARS-CoV, quem pegou a doença e está em casa, você vai poder verificar que muitas estiveram em casa, permaneceram em casa e sequer foram buscar a rede de saúde. Por quê? Porque muitos se recuperam da doença, mesmo sem precisar de hospitais. O que ocorre nessas situações? Essas pessoas são subnotificadas, elas ficam melhorando a doença e as autoridades sanitárias não são avisadas, logo não entram para estatísticas. Médicos, primeiro que eles perderiam o diploma deles, se houvesse qualquer tipo de denúncia, né, ao órgão de fiscalização da medicina. Segundo lugar, é que existe uma equipe gigante, não é o único médico que pega, olha, vou dar aqui um atestado para você, toma, é do Covid-19, que faleceu. Não é assim que funciona. Isso passa na mão de enfermeiros, técnicos de enfermagem, chefes de plantão médico, no legista, tudo. Todas essas pessoas que verificam qual é o caso são pessoas sérias que trabalham na saúde. É impossível haver um complô todo na saúde, inclusive mundial, para colocar a culpa no Covid-19. Isso não acontece. Não sejamos levianos com essa questão, isso é muito sério. Acusar pessoas da área da saúde de crime, um crime grave e constante, acho que não vale a pena num momento como esse. A gente tem que estar unido e tem que entender como a ciência funciona. O que me assusta é que existiu já na história do nosso país a obrigatoriedade, por exemplo, da vacina tendo que ser imposta à força. Há muitos anos atrás, nos cortiços, décadas atrás, inclusive. Por quê? Porque o povo tinha medo de ciência. O que me assusta é ver que isso parece que não mudou muito. As pessoas continuam com medo da ciência, continuam não entendendo direito a ciência e por causa disso existem essas informações distorcidas, porque qualquer um que entende como funciona o sistema científico e os órgãos de saúde entenderiam que esse tipo de coisa esdrúxula não ocorre, não acontece. Existem erros, claro, como existem em vários lugares do mundo, existem algumas coisas que a gente pode chamar até de injustiça, o que não é muito legal, como por exemplo um jovem há pouco tempo que foi enterrado como se estivesse com Covid-19, mas o resultado dele deu negativo, então quer dizer, foi verificado sim o estado de saúde dele, deu negativo, mas a própria família disse que concordou com o sepultamento dele sendo daquele jeito. Por quê? Porque ele estava com sintomas que pareciam a doença. Como não queriam correr o risco de se contaminarem e contaminar os seus parentes juntos que poderiam estar no funeral, preferiram um funeral que fosse distante, um funeral curto, sucinto, para que não pudessem ser contaminadas mais pessoas nessa situação. Entende, gente? Então vamos parar de brincadeira ou de alarmismo apocalíptico como se fosse o fim do mundo, porque não é, a gente vai ter que enfrentar isso ainda por muitos anos. Quarentena de 2 anos não é uma realidade, não é isso que os estudos informam, né? Isso é uma parte boa, interessante dizer aqui para a gente estar nessa linha de pensamento, não é assim que funciona. Infelizmente o pessoal de casa está sendo muito alarmado de maneira errada, não vem, só eu tenho pelo título da matéria, não vem a matéria completa, os estudos completos. Existe uma diferença entre um afrouxamento da quarentena e mais rigidez na quarentena. É isso que vai acontecer provavelmente pelos próximos anos, de acordo com o estudo de Harvard, que as pessoas também já estão por aí viralizando como fake news, de que ficaremos 2 anos trancados em casa, e não é assim que funciona. Não dá para desmentir aqui hoje todas as fake news que estão acontecendo por aí, porque são dezenas. Eu acho que eu nunca tive tanto trabalho nessa área para averiguar conteúdo de informação digital em relação a fake news, porque dessa vez, como está todo mundo em casa, os grupos de WhatsApp estão gigantescos, com muita gente utilizando, e as pessoas estão em casa, não importa se é noite ou se é dia, elas estão utilizando a internet, né? O relógio biológico das pessoas está completamente alterado, todo maluco, tem gente acordando de madrugada, tem gente dormindo de dia, tem gente que está sem saber se é dia, se é noite, está todo mundo meio perdido. Né? Quem pode ficar em casa, eu recomendo que fique. Eu tenho certeza que o meu irmão aqui também concorda com isso, por isso que está dando espaço no canal para a gente trazer essa mensagem para vocês. Quem tem necessidade de ir para a rua, que seja da área de essenciais, materiais essenciais, trabalhos essenciais, vá, porque é importante para manter as pessoas sãs e salvas com alimento. Não é que essas pessoas não tragam preocupação, o país trazem, e você
que está em casa, ficando em casa, vai ajudar essas pessoas exatamente a não contaminá-las. Por isso que é importante diminuir a circulação de pessoas nas ruas, porque essas pessoas que trabalham nas áreas essenciais, elas precisam estar ativas, elas precisam não se contaminar, gente. Os médicos e enfermeiros são os primeiros na linha de frente que estão caindo, eles estão ficando doentes. Meus amigos que são médicos e enfermeiras estão um pouco assustados, sim. Estão sem segurança no trabalho deles, a situação anda difícil. Então o que a gente pede é, quem está em casa, ama o próximo, escuta a ciência, fique em casa, ajude essas pessoas que precisam trabalhar, ou as que necessitam manter os postos funcionando, as lojas de conveniência funcionando, dependendo do seu estado, se foi permitido ficar aberto ou não. Por favor, nos ajude, ajude o Brasil a ficar melhor, escutem a ciência, menos desinformação, né, e mais união, que é muito importante nesse momento. Obrigado por vocês nos escutarem, obrigado Enoque por abrir espaço aqui no canal. Tenha uma boa noite e que a gente possa ter um futuro melhor dentro de algum tempo. Um abraço e boa noite, pessoal. Reação em cadeia. Valeu. Pegando a palavra aí para a gente poder trazer alguns dados para concluir o vídeo, eu queria trazer alguns dados atualizados de hoje, não só com relação ao Brasil, mas com relação a algumas partes do mundo também. Primeiro eu vou falar do Brasil, que é nossa pátria, né? E que traz dados alarmantes também com relação ao dia de ontem para o dia de hoje, né? São 188 mortes em apenas 24 horas, totalizando 1.924 mortes no país e mais de cerca de 30.425 casos confirmados de pessoas infectadas com o Covid-19. Os Estados Unidos estão com o maior absoluto de casos confirmados, chegando a quase 650 mil casos, e é de longe uma das maiores baixas diárias de morte do mundo, chegando nessa quarta-feira, dia 15 de abril, a quase 2.600 mortos. O Reino Unido vai prorrogar por mais 3 semanas as medidas de isolamento social. Dominic Raab diz que as medidas estão dando resultados positivos para o país. O país já conta com mais de 100 mil infectados e quase 14 mil mortes. Só nas últimas 24 horas foram 861 óbitos, 100 a mais do que no dia anterior. Aqui no Rio de Janeiro, que é a nossa cidade, onde nós vivemos, nosso estado, né? Nós somos residentes de Niterói. Um dos hospitais de referência do Rio de Janeiro já tem 93% dos leitos ocupados, sendo 43 deles de UTIs. E 2 hospitais do Rio de Janeiro, já que atendem os infectados, já estão com todos os leitos ocupados. Então, gente, isso não é brincadeira, isso não é conspiração comunista, entendeu? Para acabar com a economia mundial. Isso é um fato que todos os países do mundo vêm enfrentando e vão enfrentar com muita firmeza, com muita cautela, seguindo as orientações da OMS e se baseando em estudos científicos e não em falácias políticas, e não em pleitos eleitoreiros. O estado do Ceará já está com 100% das UTIs para Covid-19 ocupados e 48 pacientes aguardam vaga nessas UTIs. Então, gente, isso é uma coisa muito séria que está acontecendo no país e no mundo, e a gente tem que dar a devida atenção a esses casos e a todas essas mortes, que já somam quase 130 mil mortos no mundo e números incontáveis de pessoas infectadas pela doença. O canal Reação em Cadeia não vai se manifestar a respeito da demissão do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, mas vai se posicionar e vai dizer que é contrário
a demissão do ministro, que estava fazendo um excelente trabalho com 75% de aprovação da população pelo trabalho que vem sendo feito. E espero que o substituto 76, inclusive, se eu não me engano. Chegou a 76. Espero que o substituto dele, que é o Nelson Tait, esteja à altura da pasta para poder dar continuidade ao trabalho que Mandetta deixou junto com sua equipe, já todo preparado para que quem fosse assumir a pasta pudesse dar continuidade a esse excelente trabalho que vem sendo feito no Brasil, que está mantendo a curva dobrada e está mantendo o máximo de controle possível dentro do que é possível, né? Contra um inimigo invisível. Então, galera, as referências vão estar aqui embaixo no vídeo, vocês vão poder consultá-las. O canal Reação em Cadeia se solidariza com cada família que perdeu seus entes queridos aqui no país e no mundo, e em breve nós postaremos outros vídeos com mais informações, não só sobre o Covid, mas também sobre outros temas que o canal costuma tratar habitualmente. Tá bom, galera? Então, um beijo para todos vocês. Fiquem com Deus. Amamos vocês, hein, Niterói? Dá um like no vídeo, se inscrevam no canal. Niterói tá com vocês. Niterói tá sendo, já foi, né, pelo The Wall Street Journal, cotada como a cidade campeã no combate ao coronavírus. Então eu espero que outros municípios e outros estados sigam o mesmo exemplo aqui no país e no mundo e possam fazer com que esses números de óbitos sejam reduzidos e a gente possa vencer esse inimigo invisível, tá bom? Um abraço a todos, deem um like no vídeo, se inscrevam no canal novamente, deixem nos seus comentários aí sugestões, críticas, qualquer coisa que vocês queiram falar, desabafos. O Niterói está junto com vocês e vamos continuar nesse enfrentamento ao vírus, favoráveis ao isolamento social o tempo que for necessário pela Organização Mundial da Saúde e pelos órgãos competentes que trabalham com ciência e pesquisa no mundo todo. E tamo junto. Valeu, galera. Um abraço. Um abraço pra vocês. A gente ama vocês. Canal Reação em Cadeia, tamo junto. Um beijo pra você, gente. Tamo junto.